É muito comum nessa época a gente ouvir a avó, aqueles que têm vó, as pessoas mais antigas, falar: olha, meu filho, não coloque o pé no chão, que se você colocar você vai ficar doente, vai ficar gripado. Cuidado, não saia do banho quente no local mais frio, porque você vai ficar com algum problema mais grave e coisas desse tipo. Muitas são verdades, outras não. O fato, por exemplo, de você colocar o pé quente no chão que está mais frio, isso não vai propiciar ou fazer com que você tenha uma gripe ou um resfriado até uma pneumonia. O que causa pneumonia, gripe ou resfriado é a pessoa estar susceptível a aquele micro-organismo, obviamente ele deve existir. Porque se fosse assim, eu costumo dizer, todos os esquimós morreriam de pneumonia, porque eles vivem no frio. E a gente nunca ouviu falar, nem na televisão, que uma onda de frio fez com que os esquimós todos morressem de pneumonia. E eles vivem, né, no frio o tempo todo. O que não faz bem ao organismo são as diferenças bruscas de temperatura. Então, por exemplo, se você está num ambiente muito quente e sai para o mais frio, ou o contrário, mais frio e sai para o mais quente, muitas vezes você pode causar no seu pulmão, por exemplo, uma diminuição do seu brônquio. Brônquio é uma estrutura como se fosse um cano que leva o oxigênio ao pulmão. Então ele diminui, tem um broncoespasmo naquelas pessoas que têm uma tendência a ter uma bronquite asmática, por exemplo. Isso pode facilitar a falta de ar, pode facilitar cansaço e até mesmo as crises de broncoespasmo. Então, assim, para se ter gripe, resfriado, a pessoa tem que estar susceptível e deve haver alguém doente. Nós temos agora a presença aqui, ó, do Otávio Gato, ó. É o meu gato que veio participar aqui da nossa entrevista, Marcos. E aquelas pessoas também que têm animais, como eu tenho aqui, de um gato, essas coisas assim, só para mudar um pouco o foco da pergunta, é muito comum, às vezes, as pessoas me perguntam: ah, eu ter animal em casa vai fazer com que eu fique doente? Ou eu devo me afastar do animal quando eu tenho alguma gripe ou resfriado, ou mesmo bronquite ou asma? Eu digo o seguinte: o animal, ele não é o culpado pela gripe, pelo resfriado, mesmo pela bronquite. Porque isso, principalmente a bronquite asmática, ela tem uma tendência genética. Então, se a pessoa já é propensa a ter uma bronquite asmática e ela tem um animal, isso pode piorar. Mas não é um animal causador da bronquite. A pessoa já teria, por exemplo, independente do quadro. Então, o animal leva a fama, mas nem sempre ele é realmente o culpado. Então, que as pessoas tomem cuidado com essas situações, ouçam sim os ensinamentos da avó e do vô no sentido de beber mais líquido. É muito comum, por exemplo, a avó falar: olha, tem que beber chá, ou tem que beber mais líquido, um suco de laranja, porque isso tudo é hidratação. A água sempre ajuda. Então, esses aconselhamentos são verdade. Agora, outros, por exemplo, coloquei o pé no chão, fiquei com pneumonia, não é? Ou coloquei o rosto na varanda lá de casa para ver o pessoal passando na rua e depois disso me deu uma gripe e um resfriado. Não é bem isso. A pessoa já tinha que ter uma susceptibilidade e entrar em contato com alguém gripado ou resfriado. Então, vamos ouvir sim os mais velhos, porque muitas vezes o que eles falam tem razão, mas também saber filtrar e saber o que é lenda e o que é, no caso, verdade.